capítulo 3. Quero lembrar os irmãos que amanhã, aqui na igreja, entre as horas 11 até 2 horas da tarde, todos vocês são convidados para ajudar nossos missionários. Nós temos almoço aqui na igreja, toda segunda, quarta e sexta, e todo o dinheiro que nós recebemos através de vocês que vêm aqui para almoçar, comida deliciosa, vai para ajudar nossas missões. Então, por favor, não esquece isso, é a maneira mais fácil ajudar nossas missões, é vir aqui essas 3 vezes por semana e também domingo à noite, depois dos cultos, e todo esse está indo para nossas missões, tá bom? Durante a semana, especialmente o nosso missionário em Moçambique, em África do Sul, tá bom? Então não esquece, às vezes, antes que nós terminamos o ano, estava ficando muito fraco. Às vezes chegaram só 3 ou 4 pessoas, tá? Então nós queremos criar esse momento especial para vir, para almoçar e ajudar nas missões. Hoje eu estou aqui atrás da cachoeira, né, que está pingando aqui na minha frente. Vamos abrir agora nossas Bíblias para o livro do Tiago, capítulo 3, e vamos começar em versículo 1. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Estamos vendo toda semana em sequência, e a semana chegou sobre o domínio sobre a língua, tá? Alguém tem problema com essa parte? Alguém sempre fala perfeitamente correto, sem ofender ninguém, não fofoca nunca, tá? É interessante que os problemas que nós vamos ver aqui, das igrejas, dos membros da igreja de 2000 anos atrás, e essa advertência que Tiago vai falar para essa igreja é muito pesado. Por quê? Porque houve problemas, e parece que nada muda. Nas igrejas, todas as igrejas, inclusive a nossa, tem pessoas, membros da igreja, ainda com esse defeito, esse problema espiritual de não saber o que falar, na hora de falar, como falar, com quem falar. Então, essas causam problemas nas igrejas. Hoje é uma advertência, é bom que está começando bem no começo do nosso ano, para que nós possamos, como igreja, ser abençoado por Deus, crescer na maneira correta, não tem nenhuma divisão, porque as divisões que acontecem nas igrejas são causadas pela língua, pelas palavras que nós falamos, ou ensinando coisas erradas, que causa doutrina falsa, que separa, divide a igreja, ou falando mal dos outros, ou falando a verdade dos outros, mas com as pessoas erradas. Então tem muita coisa que é envolvida quando nós falamos sobre a boca, sobre a língua, sobre as palavras que nós falamos. E a Bíblia fala muito sobre isso. Do Antigo Testamento até o Novo Testamento é uma coisa, um problema, porque é um problema do ser humano, que nós vamos ver hoje sobre isso. Então, antes que nós começamos, se eu falo alguma coisa que chega muito perto da sua realidade, eu não sei nada sobre ninguém. Então, estou falando de alguém aqui na igreja. É um mal que acontece e está tão perto de todos nós. E as consequências são muito sérias, tá? Nós vamos ver o que Deus pensa sobre essas coisas hoje à noite, tá bom? Então, vamos abrir nossas mentes, nossos corações, e vamos deixar o Espírito Santo nos analisar, para ver, será que eu tenho problema com isso? Será que eu faço parte de alguma coisa que realmente Deus odeia? Tá? Então hoje, no começo desse ano, vamos nos purificar dessas palavras erradas, fofoca, reclamações, tudo isso das coisas que destrói a igreja, porque nossa igreja, nós queremos crescer, não apenas em pessoas, número de pessoas, mas mais importante, no crescimento espiritual de cada um de nós. Capítulo 3, versículo 1, o Tiago, o irmão de Jesus, ele fala:
Meus irmãos, não sejam muitos vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Justamente na época do nosso ano, que nós estamos querendo pedir mais pessoas, especialmente no nosso ministério infantil, se voluntar para ensinar as crianças, e eu chego com essa mensagem de não sejam muito mestres entre nós. Essa palavra aqui, mestre, no grego, a palavra original é didásculos, de onde nós pegamos a palavra didático. Então, realmente está falando de ensinar. Não ser um mestre sobre as pessoas, mas uma professora, quem ensina a palavra de Deus. Então, o que Tiago está falando para essa igreja é vocês que estão ensinando a palavra de Deus para as pessoas, tomam muito cuidado, porque nós que ensinamos, nós vamos ser julgados com mais rigor, sim julgado pelas outras pessoas ouvindo nossas lições, mas mais importante, julgado por Deus. Deus quer que nós nos preparamos, que nós entendemos, que nós compreendemos tudo antes que nós ensinamos. Isso seria em todos os níveis da igreja. Eu não estou querendo desanimar alguém que está querendo ensinar as crianças, mas é muito importante que ensina até as crianças, sabe que está ensinando, ensina na palavra de Deus corretamente. Na época que Tiago escreveu, bem no começo, nos primeiros 20, 30 anos da igreja, estava pessoas que até Jesus falava sobre isso, que estava querendo ter uma posição nas igrejas, uma posição na religião judaica, e muita essa ideia estava infiltrando nas igrejas primitivas. Jesus falou isso em Mateus capítulo 23, volta na sua Bíblia para Mateus capítulo 23, e Jesus está falando sobre os fariseus, os homens religiosos, e ele diz aqui, começando o versículo 5, Mateus 23, versículo 5, Jesus falando, tudo o que fazem, está falando sobre essa espécie de pessoas religiosas, os fariseus, para serem vistos pelos homens, eles fazem seus filácteros bem largos, filácteros era coisa judaica, as caixinhas que às vezes de couro que colocaram na cabeça aqui, o frontal, e colocaram palavras de Deus dentro disso. Foi um costume, né? A Bíblia ensinava no Antigo Testamento para encher isso, o frontal, com a palavra de Deus. Então, em vez de só enchendo a cabeça, eles fizeram caixas e colocaram versículos na Bíblia. E os fariseus, que achavam mais inteligentes, eles fizeram caixas grandes, para mostrar para todo mundo que eu sei mais coisa da Bíblia do que você. Então Jesus está falando, isso é ridículo, essa está muito longe daquilo que a Bíblia quis falar. Mas esses homens, eles fizeram bem largos, e as franjas das suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes, e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Essa palavra mestres é a palavra diferente do que Tiago. Essa palavra é a palavra rabi, que sendo um mestre sobre alguém, não está somente ensinando a palavra de Deus, mas tendo seguidores, e tem um título importante de rabi. Mas essas ideias, essa posição, essa fama estava infiltrando também nas primeiras igrejas. O problema com essa igreja que Tiago está escrevendo, provavelmente várias igrejas, era que tinha membros da igreja ensinando coisas que eles não tinham capacidade de ensinar. Tá? O Jesus fala também em Lucas capítulo 17, versículos 1 a 2, que ele disse que coisas vão acontecer com criança, nós vamos tropeçar em várias coisas, mas toma muito cuidado quem ensina coisas erradas para as crianças. Então, por isso, nossa igreja, nós fizemos todo possível para preparar cada pessoa antes que comece a dar aula, antes que comece a ensinar.
de pregar. Eu vejo que, infelizmente, isso não acontece em todas as igrejas. Ainda tem a ideia de que fama, posição, título. Tem muitas pessoas que não são preparados, provavelmente nem chamados por Deus, e estão pastoreando igrejas e ensinando coisas absurdas que a Bíblia não fala. Nossa igreja, temos que ter cuidado que isso não acontece. O alerta que o Tiago está dando, aqui voltando para Tiago capítulo 3, é só isso. Toma cuidado. Quem vai ensinar, não ter medo de ensinar, mas se prepare, porque Deus vai julgar. Até Jesus falou, vai ser julgado de cada palavra que sai da sua boca, seja professor ou qualquer homem e mulher de Deus. O que sai da nossa boca é muito importante, que nós não falamos coisas erradas, que nós não reclamamos, que nós não falamos mal dos outros, porque cada palavra que sai da nossa boca vai ser julgado no dia que nós ficamos diante de Cristo, no julgamento final. E todos nós sabemos isso, mas não tem todo mundo que pôr em prática. E o livro do Tiago é exatamente isso. O que nós falamos que nós cremos pela fé, está na hora de pôr em prática. Eu acho que essa lição de saber como falar, e quando não é para falar, e com quem deve falar certas coisas, é pondo em prática a palavra de Deus, a sua fé. Talvez é a parte do nosso dia a dia mais óbvio. A pessoa pode falar que é crente, que é cristão, até que é pastor, mas se fala coisas diferentes, mostra realmente quem você é. A Bíblia diz, Jesus diz que o que está do coração que sai em nossas palavras. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Versículo 2 de Tiago capítulo 3. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Na vida cristã, ninguém é perfeito, ninguém nunca erra. Nós vamos errar, não estou falando que cada vez que nós erramos é um pecado. Se nós permanecemos no erro, sim, se torna pecado. Mas nós erramos. E tem muita área em nossa vida que nós erramos. O Tiago está falando. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. A palavra teleos, perfeito, completo, maduro, íntegro, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. É tão importante a nossa boca, tão importante o que nós falamos e o que nós não falamos. Agora o Tiago chega aqui em capítulo 2 com o ensino que ele vai passar até versículo 12, e também recomeça em capítulo 4, ele fala sobre isso em capítulo 1, versículo 26, que ele só menciona. Capítulo 1 de Tiago, versículo 26, ele diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Esse era um problema daquela igreja, ou daquelas igrejas, daquela região 2000 anos atrás. E é o mesmo problema que nós enfrentamos hoje em dia, na maioria, se não todas as igrejas. Nós temos que ter certeza que eu não faço parte disso. Deus me salvou, Ele me tirou desse mundo que reclama, que fala mal, que fofoca, que blasfema, que usa palavrões, então Ele me tirou isso. Eu tenho que aprender, tenho que pedir para Deus me dar um ódio para esse tipo de conversa, esse tipo de atitude, para que eu possa viver uma vida que ensina e fala as palavras puras de Deus. E é possível para todos nós. É uma mentira de Satanás que nós não vamos conseguir melhorar essa parte da nossa vida. Versículo 2, então, ele abre o assunto que ele quer falar sobre isso, e lembra que com a nossa boca, se tivesse outra título dessa mensagem, seria na ponta
da língua, porque é tão fácil, é tão acessível, tanta tentação de falar o que nós sabemos da nossa consciência cristã que nós não devemos falar. É uma tentação para alguns diariamente. Nós temos que vencer. Nós temos que achar, temos que entender que isso é um pecado, nossa vida, eu tenho que deixar. Se acontece durante um estudo bíblico, porque ensinamos coisas erradas, se acontece num grupo de oração, uma coisa simples, vamos orar para a irmã, porque você começa a falar todos os problemas dessa irmã, fofoca, acontece demais, acontece nas conversas, acontece nas famílias, falando mal da mensagem, do pastor, do músico, de muita coisa. Qualquer coisa que nós falamos que não traz edificação, ou se é um problema e nós criticamos o problema sem solução, se torna só reclamação. E essas coisas causam divisões nas igrejas. E nós temos que tomar muito cuidado que nós não somos culpados de fazer isso. Versículos 3 a 12. O Tiago agora explica o perigo da nossa língua. O mal que está tão perto de todos nós. Hoje à noite, por causa do nosso tempo aqui, o assunto que todo mundo entende bem, eu não vou voltar a versículo por versículo, mas eu quero ler bem devagar. Eu gostaria que preste atenção em cada palavra. Eu quero que vocês sentir o peso dessa mensagem do Tiago para esses irmãos em Cristo. Eu quero que você pede para Deus lhe dar o temor dele, para você não ser culpado de participar em qualquer conversa errado espiritualmente, tá bom? Uma vez que nós somos filhos de Deus, crentes, nós não temos mais direitos de participar nas coisas erradas. Também nós não temos mais direito de falar certas coisas, tá? Nós temos que guardar a nossa língua, refrear a nossa língua. E a única maneira que nós vamos conseguir fazer isso é através do poder de Deus. Para alguns de vocês, talvez começa hoje à noite, pedindo para Deus te dar um poder sobrenatural, porque qualquer poder que vem de Deus é sobrenatural, para cuidar a nossa fala, para nos dar palavras corretas, para nos dar sabedoria de saber quando falar, até falando as verdades sobre algo no momento errado, está errado. Falando a verdade sobre uma pessoa para uma pessoa errada, causa divisões. Falando a verdade para machucar uma pessoa, é um pecado. Tem muita coisa envolvida com isso, tá? Por isso a Bíblia fala tanto nos provérbios, que não temos tempo para ler tudo. Pesquisa na sua Bíblia essa semana, leva a sério essa mensagem do Tiago, para ter certeza que nós não vamos contaminar as nossas vidas pessoais, as nossas famílias, os nossos grupos e principalmente o corpo de Cristo. Só escuta bem essa mensagem do Tiago. Tiago 3, versículo 3. Ele dá a descrição. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedecem, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do nosso corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por um simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. Olha como ele descreve. A língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo,
contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiado pelo inferno. É isso que nós temos na ponta da nossa língua, para destruir. E quando nós destruímos alguém com nossa fala, com nossa língua, estamos destruindo a nossa própria vida. Eu acho que todos nós assistimos esses fogos que aconteceu lá em Califórnia, em Los Angeles, e queimaram muitas casas, causaram bilhões de dólares, que as pessoas perderam tudo. Ninguém sabe como começou, mas começou com uma coisinha. Às vezes, lá nas montanhas, onde tem muita árvore morta que cai e fica anos sem eles limpar, um cigarro, uma coisinha, a pessoa cortando grama com um motor de gasolina, pode causar, e já causa, grandes incêndios. E nós vemos que a pessoa não teve tempo nem para voltar para casa, e perderam tudo foi destruído. Vamos ter essa imagem em nossa cabeça, quando nós entendemos que a Bíblia compara o poder da nossa língua, que pode destruir vidas dessa mesma maneira. Deus leva muito sério isso. Às vezes nós falamos coisas, depois que nós falamos, estava brincando. Até um provérbio fala sobre isso. Você fala mal, você faz isso, aquilo, e depois você fala, eu estava brincando. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado diante de Deus, o que nós e como nós falamos, que sendo a nossa língua a capacidade que é incendiado pelo inferno. Versículo 7, toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. Nós conseguimos domar toda criatura. Você passa para o zoológico e vê todos esses animais, todos nos seus lugares, se comportando tudo bem. O homem tem como domar, controlar quase tudo nessa terra. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Aí o peso que Tiago está usando, a palavra de Deus. Por quê? Porque esse grupo de pessoas, que nós vamos ver de novo no capítulo 4, estava se destruindo através das palavras, através dos ensinos e através das conversas, nas suas famílias, nos pequenos grupos, com amizade, com as pessoas dentro da igreja. E versículo 9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Eu já ouvi isso, escuta isso. Um momento, pessoa falando de Deus, e outro momento, blasfemando, pessoas blasfemando, usando palavrões. Não é normal. E especialmente para nós, que falamos que nós somos filhos de Deus, transformados por Deus. Nós entendemos isso, então vamos pôr até a nossa fala em prática, segundo a nossa fé. Versículo 11, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Se nós temos problemas constantes com nossa fala, usando palavrões, falando mal, fofocando, reclamando, nós temos que orar muito e nos analisar, será que eu tenho Cristo na minha vida? Será que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? Porque o que Tiago está falando aqui, que não deve ser possível para um cristão falar tanto assim. Uma fonte não pode
bendizer e amaldiçoar ao mesmo tempo. Não é normal. Ou é de Deus ou é do inferno. Não pode ser os dois lados. Por isso, essa é um momento de análise para cada um de nós. Já faz 2000 anos. E o que eu vejo durante os meus poucos anos no ministério, conhecendo muitas igrejas e conhecendo, infelizmente, igrejas que não existem mais, igrejas grandes, era sempre dividido por causa dos problemas dentro da igreja, das membros da igreja. Quando o inimigo ataca a igreja de fora, tentando destruir as igrejas, até no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os anos de crescimento da igreja, até matando pessoas, pastores, perseguindo, as igrejas crescem. Deus abençoa, dá graça e as igrejas espalham. O que mata a igreja é quando os membros dentro da igreja ou começam a ensinar coisas erradas e Deus sai da igreja, ou eles começam a falar mal uns aos outros e causando divisões. E por isso, nós temos que tomar muito cuidado. Isso pode acontecer, como ele falou, uma coisa pequena pode incendiar um grande fogo. Então como nós estamos apenas seguindo o livro do Tiago, chegamos a esse momento, e esse é Deus falando para nós. Eu não escolhi esse versículo porque está problema na nossa igreja. Nós estamos estudando aqui porque faz parte dos séries que nós estamos estudando. Mas é o momento de olhar cada um de nós. Não olhar para os outros, mas olhar dentro de cada um de nós. Será que eu sou culpado? Será que eu falo demais? Será que eu uso palavras que não devo usar? E Deus está olhando, ouvindo, escutando tudo que eu falo. Então Deus, eu quero melhorar. Eu quero pôr em prática a minha fé, que eu sei que eu não devo fazer essas coisas. Observações sobre isso. Primeira coisa, segundo Tiago, na ponta da língua, nós podemos ou edificar ou destruir, ensinar ou enganar, bendizer ou amaldiçoar, ser usado por Deus ou controlado pelo diabo. Essa é, segundo Tiago, as nossas escolhas, nossa vida. O Tiago combina capítulo 3, versículo 1, de ser mestre, professor, ensinando, junto com outra parte aqui. Pode ser que um problema principal era que os ensinos errados dessa igreja. Mas nós sabemos que a igreja, em capítulo 4, eles estão atacando uns aos outros. E tudo começa com a fala. Mau entendimento e compreensão leva à doutrina falsa. E nós temos que evitar isso. Estuda a sua palavra, a sua Bíblia. Antes que ensinar, ter certeza que você está ensinando a coisa certa. Aqui na nossa igreja, nós queremos saber, em todos os grupos da nossa igreja que está ensinando, grupo dos casais, grupo de oração, qualquer grupo da igreja que está ensinando a palavra de Deus, nós, os líderes da igreja, responsável diante de Deus, nós queremos saber o que está ensinando. Está usando um livro? Qual livro está estudando? Porque sabe que existe muitos livros, às vezes o livro que vende mais numa livraria cristã, é um livro que tem muitos erros bíblicos. E se um grupo, nossa igreja, vamos estudar a Bíblia, vamos fazer uma coisa boa, vamos montar esse grupo, e uma vez por semana nós vamos encontrar na casa do irmão, da irmã, vamos estudar, vamos usar esse livro, e é um livro errado, um livro cheio de doutrina falsa. Nós queremos saber o que está ensinando, nós queremos saber quem vai ensinar. Não é para controlar, mas para evitar problemas na sua vida e problemas na nossa igreja. E assim nós vamos crescer, todo mundo junto, unido na doutrina e na pureza da palavra de Deus. Não é para controlar, é para proteger cada membro, porque nós amamos demais.
voltando para Provérbios, lá no Antigo Testamento. Só um trecho aqui que todo mundo conhece também, mas só para entender a severidade que Deus olha nas coisas que nós falamos e o que causa quando nós falamos mal, quando nós discordamos com uma coisa na igreja e depois falamos com outros e tem um grupo agora que não concorda com outras pessoas e está causando divisões na igreja. Provérbios 6, versículos 16 a 19. Um trecho que muitos já conhecem. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Quando a Bíblia diz que Deus odeia uma coisa, porque Ele mesmo odeia. São abominações para Ele. E nós temos que ter certeza que eu estou longe dessas coisas. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Então a última coisa nessa lista, número 7, vai além de odiar, que Ele detesta. A maioria dessa lista tem a ver com a nossa língua, as palavras que nós falamos. Olhos ativos, que é orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressem para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras. E número 7, que ele deteste, é aquele que provoca discórdia ou divisão entre irmãos. Gente, nós temos que ter certeza que nós não nos achamos dentro desses versículos. Tomar muito cuidado. Ninguém quer estar no lado contra a Deus, especialmente nós, que nós falamos que nós amamos Ele, que nós queremos pôr em prática tudo que a Bíblia fala. Então, para pôr em prática tudo que a Bíblia fala, nós temos que falar as coisas certas. Deus leva muito, muito sério. Você pode falar mal de mim, eu não ligo, né? Eu estou acostumado. A maioria das coisas podem ser verdadeiras. Mas Deus leva a sério. Deus leva a sério por quê? Porque Ele me ama mais que uma pessoa? Não, porque essa tipo de fala causa problemas e divisões na igreja. Se tem alguma coisa em nossa igreja, se você está assistindo e vai para outra igreja, tem problema onde você congrega e você não concorda com alguma coisa, não chama um grupo de irmãos e irmãs e fala e cria divisões da igreja, vai para o pastor, vai para as pessoas que são os líderes da igreja e pergunta, tira dúvida antes de falar. A maioria não fazem isso e cria problemas e divisões na igreja e você se encaixa num grupo de pessoas fazendo coisas que Deus odeia. Nós ensinamos tudo isso, nós tomamos muito cuidado com tudo isso, como eu falei, não para achar que temos que controlar tudo, mas porque nós amamos todos e nós não queremos pela ignorância que a pessoa está praticando algo que Deus odeia. Na igreja, sempre vai ter oportunidade de crescer nessa área, sempre vai ter oportunidade de se tornar um mestre didático, alguém que vai ensinar a palavra de Deus. Se prepara. Deus quer que nós falamos, Deus quer que nós pregamos as boas novas. Deus quer que nós falamos as coisas dele. Mas antes de falar, vamos ter certeza que estou falando as coisas certas. Nós temos oportunidade de crescer ou enfraquecer, de ser abençoado por Deus ou ser usado pelo Satanás. Efésios capítulo 4, o irmão Leo pregou domingo passado que as cartas do apóstolo Paulo já estavam sendo circuladas dentro das igrejas, provavelmente antes que Tiago escreveu essa carta. Então ele tinha conhecimento dessas coisas, por isso Tiago podia falar, põe em prática as coisas que vocês já aprenderam. Ele não está
falando para eles pôr em prática algo que eles nem sabem ainda. Então eles tinham conhecimento de como viver, e nessa área tinha conhecimento de como falar e como não falar. Efésios capítulo 4, versículos 29 a 32. Capítulo 4 de Efésios, versículo 29. Olha, Paulo falando para a igreja, membros da igreja, e para nós também, Deus falando: nenhuma palavra torpe saia da sua boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que concede graça aos que ouvem. Imagina, se todas as igrejas colocassem em prática o que Paulo diz aqui. Seria igrejas, como ele diz, perfeita. Você sabe domar, refrear, dominar a sua língua, você vai ser uma pessoa perfeita. A igreja que faz isso vai ser uma igreja perfeita, maduro, íntegro, uma igreja que pode crescer, porque Deus vai dizer, então, essa igreja, eu quero mandar a cidade inteira para essa igreja. Vamos ser essa igreja, mas não podemos ser essa igreja até todos nós colocamos em prática a nossa fé, que nós cremos que isso aqui a Bíblia exige de nós. Isso, imagina na sua casa, se fosse assim na sua casa, sem briga, sem gritaria, sem reclamações, sem ameaças, sem nada disso. Você fala somente o que convém para edificar uns aos outros. Mudaria totalmente a sua vida. Ele continua: quando nós fazemos isso, nós entristeceram o Espírito Santo dentro de nós. Versículo 30, não entristecem o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia de redenção. Livram-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, porque ninguém é perfeito, vai tropeçar, vai ofender de vez em quando, mas perdoamos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim Paulo está falando, vocês foram tirados do mundo, colocaram na luz de Cristo, agora tem o Espírito Santo dentro de você, a pessoa antiga morreu, você falou que sepultou a pessoa quando foi batizado, foi uma ilustração que você morreu, o corpo antigo, a pessoa antiga foi sepultado e você ressuscitou para viver uma nova vida sem toda aquela falaria ruim. Mas está vivendo isso ainda? Então está muito errado. Vamos deixar por trás até a maneira em que nós falamos. Nas igrejas, o Paulo, mais tarde, vendo problemas na igreja em Roma, ouvindo dos problemas na igreja de Roma, Paulo nem chegou aí ainda, mas ele ouviu os problemas, as divisões, as brigas, controvérsias dentro da igreja, e olha o que ele diz para eles no livro de Romanos, o último capítulo de Romanos, é capítulo 16, Romanos 16, começando no versículo 17. Olha o que Paulo diz. Essa é uma coisa que as igrejas tem poucos que colocam em prática, mas é algo que nós devemos pôr em prática. Por quê? Por causa dessas pessoas que conversam, que falam erradamente e causa divisões, pode destruir a igreja. E a igreja, biblicamente, é conhecido como o corpo de Cristo. E qualquer um que vai danificar, que vai ser mal para o corpo de Cristo, está contra Deus. Então, olha o que ele diz aqui. Recomendo-lhes. Então, não está exigindo, não é mandamento de Deus. Ele não está falando que você tem que fazer isso, mas ele está recomendando-lhes, irmãos, que tomam cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino
que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. A pessoa que está querendo ter título, querendo ser alguém na igreja. Então, a maneira que, se eu não estou bem preparado, se eu não sabe o que Deus ensina, se eu não sou uma pessoa seguindo a vontade de Deus, para ser humilde e Deus me elevar para uma posição de servo na igreja, se eu quero ser um líder na igreja, Jesus falou, se você quer ser líder, o mais importante tem que ser o mais humilde. Mas se eu não quero fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou falar mal dos outros. Eu vou começar falando para alguns irmãos, falando mal do pastor, mal dessa coisa, mal, para criar essas dúvidas. E aí, quando a igreja está dividida, eu posso subir como uma solução dos problemas. E isso acontece muito. O Paulo está dizendo que essas pessoas servem seus próprios apetites, mediante palavras suaves, bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Por isso nós temos que saber doutrinamente o que a Bíblia fala. Todos têm ouvido falar da obediência de todos vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam, aqui falar assim, sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Domingo que vem, a próxima porção dessa lição em Tiago fala sobre sabedoria. Sabedoria vem junto com como nós vamos falar e o que nós vamos falar. Então Paulo está dizendo, eu recomendo, você tem um irmão da igreja, afasta, manda ele embora, não deixe ele falar, não deixe ele continuar na igreja. Você tem que entender o que está certo e errado, você tem que ter sabedoria, o que está certo e errado, porque o alvo de Satanás é para destruir as igrejas. Ele não vai, como eu falei, destruir por uma perseguição de fora, nos atacando quando nós saímos. Imagina se teve pessoas lá nos atacando quando nós saímos, essa vai criar um desejo para ser mais fiel a Deus. Mas quando essa conversa, esses problemas, essas reclamações, essas divisões dessa igreja, a pessoa fica desanimada. Não vou para essa igreja, só tem briga. E as igrejas vão dividindo, saindo. Quantas pessoas vêm na nossa igreja, contam esse tipo de história nas outras igrejas? Satanás está ganhando em muitas igrejas. Nós temos que permanecer firme e aplicar o que a Bíblia nos ensina. Muitas vezes nas igrejas, sobre o disciplina da igreja, disciplina dos membros da igreja, que causa muita confusão. Porque nós amamos todos, mas às vezes em quando, infelizmente, tem certos membros da igreja que se entrega para voltar para o mundo, se entrega de um pecado passado, não tomaram a vitória, por qualquer razão, tentando mudar a vida, nunca foi transformado corretamente e voltam para o mundo, voltam para participar nos pecados. Por isso a Bíblia fala muito, nos avisa muito, continua, não desiste, permanece fiel, não deixa a assembleia, não deixa congregar, continua, faz parte, ensina, se ativa na igreja, porque é uma tentação tão forte que o mundo tem, que o pecado tem, que a natureza humana tem, para voltar no passado. É uma coisa como aquele música que nós cantamos alguns anos atrás, que o pecado sempre chama você. Diariamente, dependendo do seu envolvimento do mundo, para ser pessoas é muito difícil sair totalmente. Teremos a vitória, temos a vitória em Cristo, mas somente quando nós lutamos contra o pecado e continuamos. E tem pessoas, infelizmente, que falam, então eu cansei, não quero mais lutar, e volta. E quando isso acontece, a igreja tem que tomar decisões difíceis. Às vezes tem igreja que tem dó da pessoa
e não corrigem corretamente. Mas graças a Deus nós temos o remédio certo dado na Bíblia, como corrigir ou como aplicar o remédio sobre todas essas circunstâncias. Nós não temos que inventar uma coisa nova. Nós temos que obedecer o que a Bíblia fala. Quando é uma questão de imoralidade na igreja, a Bíblia está muito claro que a pessoa está errada. Não pode fazer isso em qualquer área da igreja. Mas tem pessoas que erram, que tropeçam. Infelizmente tem. Mas se as pessoas pedem perdão, arrepende-se, pede perdão e fala, eu odeio o que eu fiz, eu quero melhorar a minha vida. Ele pede perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessar, está falando para membros de uma igreja, se você pecar e confessar o seu pecado diante de Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar do seu pecado e te purificar de toda iniquidade. Então essa pessoa continua lutando, mas continua na igreja, sendo usado por Deus, talvez servindo como exemplo para os outros que têm as mesmas fraquezas. Você fica do lado dessa pessoa, orando, chorando junto com a pessoa. Mas quando diz, eu não quero lutar mais, eu quero voltar. Ou eu tomei decisão errada, eu realmente não acredito mais, a gente não entende o interior da pessoa, a maioria das vezes a própria pessoa não sabe também, mas volta. Então a Bíblia diz que nós não podemos ter mais comunhão com essa pessoa. Tem um versículo aqui, se você ainda está em Efésios capítulo 4, vai para capítulo 5, e aí versículo 3 a 7, Efésios 5, versículos 3 a 7, entre vocês não está falando sobre qualquer pessoa do mundo dentro da igreja, entre vocês, não devem haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Isso é mandamento, isso é bem claro. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certo disso. Olha, por que a igreja tem que ser tão rígido contra certos pecados? Porque não é uma coisa, não pode ser mais membro da igreja. É muito além disso. Está falando sobre a eternidade da pessoa. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Bem claro. Podemos tentar mudar isso, mas diz isso, mas não está falando isso. Porque é tão importante que as igrejas, os pastores ficam tão em cima disso, porque a pessoa errou e pedir perdão, arrependeu, não faz mais, pode continuar. Mas se pratica essas coisas, imoralidade, obscenidade, pornografia e todas essas coisas, a Bíblia está muito clara, essa pessoa não tem herança, não tem vida eterna com Cristo, não tem. Pode ser o pastor da igreja, não vai ter. E se nós passamos a mão por cima, falar, realmente não é bom, mas pelo menos você ama Jesus, pelo menos você faz outras coisas, você canta bem, você toca bem, todo mundo ama você, pode continuar. Não. Temos que agir radicalmente, seguindo o que a Bíblia fala, porque é a vida ou morte, não é somente amizades. Ele continua, ninguém os engane com palavras tolas. Hoje em dia tem muitas palavras tolas, que deixe isso acontecer. Não te engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira
de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. É uma separação. Tem que ser severa. Você ama a pessoa, você ora para a pessoa, você fala, estamos aqui, quando você quer voltar, estamos aqui como o pai do filho pródigo, com braços abertos, para receber o membro de volta, quando pedir perdão diante de Deus, arrependeu, quer mudar, quer voltar, a igreja está aqui. Nunca condenando, nunca falando mal, só colocando o remédio de Deus em cada solução. Isso é a maneira que a Bíblia ensina, porque Deus leva muito mais sério essas coisas do que a maioria de nós. Então, por isso nós não temos que inventar outra maneira de tratar. E se nós não entendemos, concordamos, nós temos que aceitar que isso é a palavra de Deus e nós temos que pôr em prática. O ser humano não mudou muito nesses 2000 anos. Ainda tem problemas com isso. Mas Deus nos salvou para ser melhor do que isso. Deus nos deu uma nova vida. Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós. E a única coisa que nós temos que fazer é estudar essa palavra, participar na igreja, aprendendo as coisas, colocando em prática, crescendo espiritualmente e com o poder do Espírito Santo, modificando até transformamos a maneira e as palavras que nós usamos. Por favor, Tiago não está atacando ninguém, nós não atacamos ninguém, mas o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo atacar o seu coração e remover qualquer coisa na sua vida que está contra essa mensagem hoje à noite. Nós vamos ter um apelo como normal. Eu estava pensando sobre essa mensagem essa semana. Se nós abrimos, se eu abro o altar para chegar, todo mundo vai estar indo lá porque tem problemas com isso. E ninguém vai chegar. Mas vamos fazer o diferente hoje à noite. Vamos, quem quiser orar, vamos orar para a purificação da nossa igreja. Eu não estou falando que temos problemas com isso, mas também eu não conheço a fala de todo mundo. Vamos orar o começo desse ano, que Deus vai manter a nossa igreja pura, com conversas saudáveis, com ensinos corretamente. Vamos orar hoje à noite para cada um que ensina, desde o berçário até o seminário, até o pastor que prega aqui, que Deus vai com seu Espírito Santo nos convencer no momento de fazer o estudo, de somente preparar as coisas corretas. Vamos orar que nossa igreja vai ser uma igreja saudável na maneira que conversa, em todos os estudos, em todas as reuniões da igreja, que nós não deixamos reclamações e fofoca e falando mal dos outros, invadir a nossa igreja para Satanás aproveitar, para causar pessoas querer sair e fazer divisão da igreja. E se durante esse apelo que Deus tocou o seu coração, que você tem que mudar, ora por isso também. Ora para Deus te dar um ódio, cada vez que sai uma palavra torpe, uma palavra indecente da sua palavra, então ora para Deus que Ele te dá ódio nisso, que vai corrigindo cada vez que pensa em falar mal, ou falar mal de qualquer coisa da igreja, eu estou falando para edificar, eu estou falando de um problema que eu tenho uma solução, que eu posso melhorar a situação, ou eu estou apenas reclamando, desabafando sobre coisas que eu não concordo e deixa tudo aberto para nenhuma solução. Tudo isso é tão normal, mas é tudo contra a vontade de Deus. Então, deixe o Espírito Santo tocar seu coração. E se tiver algo na sua vida que tem que mudar, então começa hoje à noite, mudando isso, para que Deus possa abençoar a nossa igreja.
E que a igreja de Iberê pode ser uma igreja que realmente, não somente falar, mas realmente dá honra a Deus através daqui, da nossa igreja. Que nosso tema desse ano, mas se tem conversas erradas, tem divisões, seria impossível. Sabe que eu estava pensando hoje à noite, quando nós estávamos cantando, sobre a glória de Deus. A glória de Deus seja revelado no seu templo. Na época do Antigo Testamento, quando fez o tabernáculo, a glória de Deus se revelou e entrou dentro do templo. E quando era para eles sair, ele foi em frente, mas eles podiam visivelmente ver a glória de Deus guiando a eles. E quando nós estávamos cantando sobre essa hino de revelar a sua glória no templo, como é que Deus faz isso hoje? Como que a glória de Cristo é revelado dentro desse templo aqui? Será que nós oramos para nuvem entrar pela porta e encher aqui? Isso não vai acontecer. A glória de Deus revelada aqui na igreja é quando todos nós somos transformados e começarmos a falar, viver, fazer coisas certas diante de Deus. A transformação de cada vida é a glória do Senhor aqui no nosso templo. Faz parte disso. Participa nisso. Faz parte da glória de Deus sendo revelado aqui. E pode ser que isso comece hoje à noite. Vamos ficar em pé, por favor, vamos cantar. E deixa o Espírito Santo tocar com o seu coração. E se vem aqui no altar, onde você estiver, ora para que essa mensagem hoje à noite, que Deus purifique a nossa igreja, pesa nas pessoas que tem que mudar, ser transformado, e limpa e purifique a nossa igreja.